Começando mais um Falas que Conectam e hoje a gente vai ter muita história para contar. A minha convidada, ela é advogada tributarista, mas se transformou em CEO do Grupo Mulheres do Brasil, um dos mais ativos da atualidade. Ela se define uma resolvedora de problemas, mas ela é muito mais que isso. Ela é acolhedora por natureza, tem uma visão diferenciada do Brasil e do mundo e, assim, ela consegue engajar a todos em grandes causas e gerar muitas conexões. Hoje, no Falas que Conectam, Alexandra Segantin. Um prazer ter você aqui, Ale. Pensa o meu prazer de estar aqui com você, Fabi. Te assisti no seu último grande evento do Mulheres do Brasil. E aí, depois conversando com a sua cunhada em comum que temos, né? É verdade. Aí ela falou assim, eu falei, nossa, a Lê arrasou. Aí ela falou assim, olha que a Lê não gostava de falar. Eu não sabia que você era avessa a microfones e público. Total, Fabi, total. E é verdade, ela me conhece há muito tempo, né? Minha cunhada, queridíssima, uma amiga, uma mentora, onde a gente está juntando donas também. E eu estudei na mesma escola a vida inteira. Então, no colégio só de meninas, do pré ao terceiro colegial, que chamava na época. Nunca apresentei um trabalho, nunca. E eram sempre com as mesmas amigas, de tanta vergonha que eu tinha de falar na frente. Não com falar com todo mundo, mas falar na frente, não. Fiz direito, não prestei concurso público, porque eu sabia, eu também não queria muito não, mas eu sabia que eu não passaria no oral, porque eu não falaria em público. E isso, assim, não tinha como. Eu fui fazer o curso de oratória, já fugi. No primeiro dia que tinha, já saí correndo. E falei assim, nunca mais voltei. E como advogada, sem dúvida, em mesa, ok. Né? Falar com os outros, ok. Mas se tivesse que ir para um palco, jamais. Tava frio na barriga? Não. Travava? Esquecia, travava completamente. E aí, no Grupo Mulheres do Brasil, entrando, a Luísa ia falar assim, não, só no palco, não, vai lá. E todo mundo ia, porque tinham portas abertas, não tinha quem fizesse. Acho que quando você conecta um pouco do propósito e está em lugar de segurança, tá? Aí, hoje já realmente não é um problema, nem penso. Você fica à vontade. Fico à vontade. Se eu pensar, acho que eu travo. Então, não penso, vamos embora. Mas, e também é o processo, o nosso amadurecimento leva a isso. Porque quando a gente está confiante, eu sempre falo, para você se expor, você precisa dar 2 passinhos atrás e ganhar autoconfiança. Quando a gente ganha autoconfiança, fica mais fácil essa exposição. É verdade, isso é verdade. Então, vai começando de pouquinho, como acho que esse trabalho tem que ser feito desde a infância, né? Com as crianças. Até levei meus filhos uma vez para comunicar bem, né? Comunicar bem, e como que isso é essencial, porque você vê assim, você põe uma crença limitante em você, que não necessariamente ela existe, né? Você tem que treinar e você vai tomando confiança com pouquinho, e depois passa a ser natural, né? Falar é natural, você conhecer do que você está falando. E ninguém vai falar melhor do que você da sua história. Se eu aqui falar, vou contar a história da Alê, não vou contar melhor que você, porque você tem a emoção. Você sabe os detalhes. Eu sempre falo isso. Conta a sua história. Sua história vai inspirar muita gente. Então, é importante as pessoas terem essa percepção. Na verdade, muitas vezes a gente tem essa questão do julgamento, mas muita autocrítica também. A gente não é generoso com a gente, né, Alê? É bem por aí. Eu acho que a gente não tem a autocrítica, que é muito pesada, que você acha que você tem que falar imensamente bem. E eu acho que esse processo de aprendizagem, né? De comunicação. Você faz isso maravilhosamente bem, de falar assim, olha, vai lá e fala. E traz naturalidade para o processo. Aí você inventa uma técnicazinha, você vai aprendendo as técnicas, né? E você também inventa assim, o que é bom para você, o que vai te colocar numas âncoras mais seguras. E aí o negócio acontece, né? Então, aprender, não ter autocrítica, porque falar é só falar. E depois buscar algumas técnicas também, isso é muito bom. Aliás, você tem uma inspiração que é para todos. As pessoas me perguntam assim, outro dia até dei uma entrevista e falaram assim, quem aqui no Brasil você acha como referência para falar em público? E eu cito muito a Luísa porque eu acho que ela é autêntica. E a autenticidade, ela no palco, é ela nada treinado, o que ela acredita realmente.
E isso inspira também, porque você busca ali uma autenticidade. Eu acho que por isso que eu acho que o lugar do Grupo Mulheres do Brasil foi esse lugar que abriu espaço assim, para muitas mulheres falarem. Por conta, acho, desse exemplo maior assim da Luísa. Ela vai lá e fala, e se errar, ok. E que nem ela mesmo diz, eu falo porta, porteiro, portão, sou lá de Franca. E a autenticidade da fala, você diz, não, tudo bem. E todo mundo ainda reconhece como uma pessoa que é excelente comunicadora. Sim. Então, assim, é o conteúdo do que se fala, é a autenticidade do que se fala e a vontade de querer transmitir. Como você bem colocou, que assim, quando se tem um propósito, ele é maior do que o seu medo, do que as suas travas. É isso. E quando você acha que você tocou num ponto certo, né? De que quando você tem pessoas que servem de referência, que não estão no nível crítico, que estão no nível, assim, é só falar. Vai lá. É só falar, vai lá. É só falar. E aí você vai falando assim, realmente, é só falar. Então, referências são muito importantes. Eu acho. E mesmo durante o evento do Mulheres do Brasil, eu vi no palco essa oportunidade para as mulheres falarem, porque eu acho que é isso, a mulher por muito tempo não teve voz. E a gente precisa ter espaços para que a gente tenha cada vez mais voz. Até essa é uma das bandeiras do Mulheres do Brasil. Pois é. Quebra todos os horários, ultrapassa tudo, porque o principal é assim, que as mulheres tenham voz. E a Luísa traz mesmo. Ela fala assim, fala uma, fala duas, quando vê tem uma fila. Não, e um encorajamento, muito. né, Ale? Eu acho que é isso. Encorajar as pessoas para falar. Porque cada um no seu propósito, na sua causa, tem ali uma visão. E essa questão, hoje que é global, o grupo é global, então tem visões de outros países também, mas muito desse Brasil que é tão plural. Uma realidade de São Paulo é completamente diferente de uma realidade do Maranhão. Totalmente, essa autenticidade, né, de quando a gente está ouvindo as pessoas dos seus próprios lugares, né? Então, não tem o jeito certo de falar, não tem o tom certo de falar, assim, quando é recebida essas autenticidades todas e as histórias todas, porque daí a gente vai conhecendo outros seres humanos, a gente vai conhecendo outras histórias e conhecendo esse nosso imenso Brasil. Né? Conectando, né? Isso é o principal, a gente tem que conectar. Conectar a todos. Essa transição de advogada, aquele universo que é um universo by the book, certo? Total. Para esse universo que tudo acontece. Foi impressionante, né? Eu comecei no Grupo Mulheres do Brasil, também por indicação da Adriana, que tinha me falado, quando eu estava num processo, eu estava saindo do escritório, que eu já estava há 18 anos, e que dá aquela sensação assim, gente, eu não tenho mais o que fazer aqui. Porque se você chega no que você almejou, ou você vai sustentar aquilo, ou eu falo assim, ou começo a descer, né? E na minha cabeça não saía daquilo, assim, nossa, começou a entrar em declínio, né? Porque chegou, agora cair. E aquilo foi me agoniando. Daí eu falei assim, não, eu tenho que ter novos desafios. Aí fiz o meu próprio escritório, com os meus próprios desafios. E aí você ganha alguma questão que, assim, que eu nunca tinha conhecido na vida. Tempo para conhecer outras coisas, tempo para se comunicar, tempo para tomar café, para conversar, para escutar outras histórias e ouvir. E as pessoas gostam de contar outras histórias, então eu falo muito para quem está assim transitando, assim, quando já entendeu que assim, olha, eu preciso buscar novos caminhos, converse, chame as pessoas para tomar um café, mas ouça. Né? Porque as pessoas gostam de contar suas histórias. E nisso a gente vai aprendendo muito, fazendo muita conexão. E o Grupo Mulheres do Brasil veio nessa barca. Eu entendi. Eu falei assim, gente, eu conheci ali umas mulheres que eu falei assim, gente, eram as amigas que eu queria ter pro resto da vida. E falavam tem muitas causas, né? Mas a causa que eu tive afinidade imediata foi de políticas públicas. Que era, nossa, tinha a Lígia Pinto, que era a líder na época, hoje continua, mas já como diretora, a Ana Drummond, e você, nossa, e tantas amigas, Andréa Gabriades, e todas elas
fazendo assim aquele ambiente que eu falei assim, gente, que delícia, estamos falando de outra coisa, estamos falando de propósito, não estamos falando só de direito. Parece que senão a nossa vida fica o trabalho, a casa e as amigas, os amigos que a gente tem, ou pelos amigos de família, ou os amigos da escola, os amigos dos filhos. E a vida pode ser muito maior, muito mais ampla. Então, para mim, já estava tudo muito bom, tendo o meu trabalho, que eu amo, né, também advogar, e também aquele outro espaço de muito conhecimento, de novas informações. E aí veio a pandemia. Na pandemia foi um caos. E o problema é que é um caos para todo mundo. E a gente muitas vezes nem aceitava que estava nesse caos interno. Porque se eu olhava, assim, tinha gente que estava passando fome, tinha gente que tinha perdido o emprego, tinha gente que estava doente, tinha gente que estava morrendo, tinha gente, médicos nos hospitais, as pessoas presas. Então, eu falei assim, não, para mim está tudo ótimo, eu não posso reclamar. E era essa a minha condição, não posso reclamar. Só que estava um tumulto, assim, interno, que eu falei assim, meu Deus do céu, aqueles filhos em casa com aula integral, na frente de um computador, pré-adolescentes, adolescentes. E aí, como fazia para eles? Nossa, aquela rotina virou muito caótica. E a minha sogra ficou doente também, aí veio para minha casa para poder fazer um tratamento. Eu falei assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei assim, nossa, gente, não tem nada a ver. Daí eu fui fazer o que eu gosto, trabalhar sem parar, que era o Unidos pela Vacina, que foi um movimento do Grupo Mulheres do Brasil, para que a gente conseguisse entender, assim que começou a vacinação, como que a gente poderia ajudar o governo, seja ele que nível for, estadual, municipal, federal, a vacina chegar mais rápido no Brasil brasileiro. Então, precisava entender se precisava de caixa térmica, se precisava de luva, precisava de computadores para acessar. Otimizar o processo, otimizar né? Totalmente nas 5.650 prefeituras do Brasil inteiro. Então, isso era muita coisa. Me foi designado o estado de São Paulo. Então, era sempre uma mulher do Brasil e um empresário ou empresária. O empresário era o Rodrigo Galino, da Cogna. E fizemos essa parceria e começamos a buscar quem quisesse doar e entender que prefeitura que precisava. E com o exército de voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil. São Paulo são 650 municípios. Então, eu trabalhava direto com isso e olhando enlouquecida. Assim, mas focada. E eu lembro que os meus meninos, né? Eu tenho 2 meninos e mais marido, ficavam assistindo uma série e era Lost. E aí, eu pensei que era comprida, eles nunca tinham assistido 7 temporadas, e eles lá, você falou, tá bem que tem 7 temporadas. E eu falava assim, vem junto. Eu falei assim, não posso, tô salvando o mundo. Acabou o processo, a gente tinha uma meta, que era até setembro, ter feito todos os atendimentos, e as pessoas estarem realmente vacinadas, e foi o que aconteceu. Aí a gente foi... a Luísa me ligou. E falou assim, olha, a Marisa César, ela está saindo, ela vai voltar para o setor privado e a gente queria, a diretoria toda queria que você assumisse. Eu levei um susto, né? Eu falei assim, não, Luísa, eu sou advogada, eu não sou gestora, não. E imagina, e sabe assim, indignada com aquilo, porque eu não busquei aquilo. Aí lá, não, vai dar tudo certo, tudo se aprende, eu tenho certeza, vamos embora, tá? Aí ela falou, não quer, não quer. Então eu falei assim, não, Luísa... Não é assim também, né? Eu não falei isso, eu falei que eu vou pensar. 11 horas da manhã eu liguei para ela e já na certeza que eu iria. E aí eu já sabia que não ia dar para conciliar as duas coisas, por conta do Unidos pela Vacina e o conhecimento que eu tinha assim do grupo, que a demanda era grande. Passei tudo para uma colega, assim, o principal cliente falou assim, eu atendo para vocês por mais um mês e vamos fazendo uma transição. E assim, entrei para o Grupo Mulheres do Brasil e assim, tive que deixar totalmente o direito e estou muito feliz. E são aquelas surpresas da vida que acho que é muito bom. Eu já estava com 50 anos, pensando, saindo daquele processo, olha, agora que eu vou fazer agora? Preciso de algum desafio, né? Algum desafio imenso, daí é um desafio imenso de uma coisa que eu nunca pensei na vida e tô amando fazer, adoro, acho que a gente tem que conseguir juntar trabalho e propósito, isso é só um sonho. Então, para mim, é um presente. Com certeza. Eu falo que a motivação é diferente. É muito diferente. Não que... Acho que o direito você também era apaixonada, gostava de fazer, mas é diferente quando você faz e você vê a transformação também na vida de outras pessoas.
É isso. O direito me dava uma alegria, assim, sabe? De quando você consegue solucionar um problema, de quando você consegue achar. Então, eu sou tributarista, mas eu gosto muito de contratos, eu gostava muito de trabalhar na área de família. Então, eu acho que, assim, minha vocação sempre foi o direito de família. Então, nunca deixei de atender paralelamente ou voluntariamente questões de família. Quando você vence assim, alguma coisa, vem uma decisão favorável, dá uma alegria que só o trabalho proporciona pra gente. É isso. Quando você vê o desafio. E agora no Mulheres do Brasil, assim, é esse ânimo, assim, esse é diário. Da transformação mesmo, de né? Que você vê que as essa pessoas... questão do movimento da vacina, que deu até uma visibilidade ainda maior para o grupo, mostra a importância de como as pessoas têm que se mobilizar, né? A sociedade tem que se mobilizar, porque esse papel passivo de achar que o governo vai fazer, que as coisas vão acontecer, não existe esse lugar. Porque se não tiver essa movimentação e a sociedade tiver o papel tanto de cobrar quanto de realizar, a gente não vê essa transformação. Não vê, né? Não vê. Até a gente estava nesse eventos juntas, né, lá do Grupo Mulheres do Brasil, onde vem todas as lideranças dos 150 núcleos, então tem Brasil inteiro, internacionais, e tinha o Edgar Gouveia, que a gente foi uma surpresa maravilhosa, porque ele trabalha muito como que mobilizar a comunidade, né, para grandes desafios. Então, que tem que ser divertido, tem que ser sem dinheiro, mas com muita vontade, fantástico, né, de como que a gente consegue coisas fantásticas. E aí tinha uma frase que ele diz, a resposta para tudo é a comunidade. Sim. E né, porque daí ele fez umas recordações de como que a comunidade se mobilizava muito. Uma enchente, alguma coisa foi no bairro, algum acidente que teve. E hoje a gente está muito cismado, né? Então, ou a gente dá o dinheiro da doação... Isso não é se envolver, né? Não é. Precisa do dinheiro, evidente, né? Lógico, né? Não dá pra fazer a Poliana aqui e dizer que não, tudo bem. Precisa, mas quando a gente mobiliza também a comunidade, quando a gente... E a gente precisa de braço também, né? De braço, de todo mundo para poder fazer. Então, se a gente quiser um Brasil melhor, não vai ser só de governo, não vai ser indo só no dia das eleições, dando lá seu voto para você ter um melhor governante. Não existe uma bala de prata, não existe triste do país que precisa de um herói, porque não tem heróis que vão sozinho conseguir resolver um problema nacional. É a comunidade toda junta. Então, Sim. É os governantes, é o que a gente cobra, é o que a gente faz como sociedade, é o que a gente faz como pessoas jurídicas também, para a gente construir um país que a gente quer. E essa mobilização, e eu acho que esse viés também... voltado para esse olhar, eu adoro a frase, a gente não é contra as mulheres, não é contra os homens, mas totalmente a favor das mulheres. É isso. Porque esse olhar que falta ainda. Ontem mesmo, eu estava num evento, eu estava dando um treinamento, e numa empresa que 65% do quadro é de mulheres. E eu falei, nossa, que felicidade. E assim, muitas mulheres. Mas mesmo assim, elas estavam falando, quando você senta numa mesa de diretoria, a maioria é homem. O quadro ainda é preferencialmente feminino, mas vai subindo, ainda são muitos homens. Então tem que ter um movimento também, né, Ale? Tem que ter um movimento para que essa igualdade, a gente chegue a essa igualdade. Ela tem que acontecer e tem que ter movimentos intencionais, né? Então, quando a gente fala que a gente é a favor de grupo, que a gente é a favor de cotas, porque ela não é uma questão perene, mas a gente é um artifício que se usa para acelerar processos que eles estão absolutamente desiguais. Então, não tem como a gente... Porque, assim, na universidade, a maioria são mulheres já. Algumas carreiras, até engenharia, você já está tendo aumentos muito expressivos de mulheres. Quando você vai para mestrados, para doutorados, aí, franca maioria. Mas aí, quando você vai para os cargos de gestão, até a média gestão, um monte de mulher. Aí depois para. Aí depois para. Parece porque, que o que acontece, né? Quando a fila que você tem que 2, 3 tal, são os homens que vão. E aí, não acho que eles são mal intencionados. Ai, não. É porque estão juntos, porque estão vendo os mesmos modelos. Se a gente não trouxer diversidade para
as tomadas de decisão, para quem está tomando, não vai ter o olhar, não vai entender. E são diversos motivos. Aí fala assim, por conta da maternidade. Pois é. Até por conta disso, né? Até por conta da maternidade, porque assim, quantos pratinhos a gente tem que segurar quando você trabalha, você tem os seus filhos pequenos, você tem a sua casa, marido, e você também tem que se especializar. E homens, eles são maravilhosos, são, né? Nossa, que... Nada contra, né? Super a favor. Mas quando você vai ver na ponta, toda a logística está na cabeça da mulher, Sim. toda a decisão está na cabeça da mulher, mas no trabalho ela não está nos espaços de decisão. Sim. E eu acho que começa a primeira pauta, assim, que eu acho primordial, e acho que tem que ser tudo junto, né? Faz essa, depois vamos para outra, mas quando a gente olha para os nossos representantes do legislativo, porque do executivo, né, quando a gente fala um governador, o presidente, o prefeito, é a pessoa que necessariamente, quanto mais mulheres, melhor. Mas é um cargo que é personalismo. Então, a gente tem que olhar um pouco os secretariados, os ministérios, tem bastante diversidade. Mas quando a gente olha para as câmaras legislativas de deputados, de vereadores, mais de 900 municípios, sem nenhuma mulher vereadora. Assim, quando a gente olha o nosso Congresso, 18% só de mulheres, nós somos 55% da população. Em quem a gente está votando, né? Então, e a gente começou a perceber, não é só quem a gente está votando, por isso que tem que ter as cotas da estrutura, porque se tem um trabalho de conscientização para mulheres votarem mulheres, também tem que ter o trabalho nos partidos. Sim. Porque eles têm que dar visibilidade para essas mulheres, para você possa saber em que você vai eleger. Então, só aparece assim, homens. Quem ganha os dinheiros do fundo partidário, que é dinheiro público, maioria homens, né? Então, a gente começa a ver que a balança precisa acelerar, porque senão a gente vai demorar 180 anos para acertar essa desigualdade. E aí é muito puxado. E não vê isso, né, Ale? É muito triste, isso, né? É isso. Porque, assim, os homens ou eles são filhos de mães, né? Sim. Então, tem uma mulher ali, né? Tem uma mulher ali. E tem irmãs, e tem filhas, e tem sobrinhas, certeza. E tem, assim, percebendo e como são capazes. Não há diferença de capacidades, né? Então, a gente precisa realmente também ajudar nesse processo. E eu acho que com todas as diversidades, né? Porque nós somos um país que é um país diverso. E dentro de um país diverso, nós temos mulheres, em sua maioria, temos população negra, em sua maioria, pretas e pardas, no último censo, 55%, 56%, porque é 55,8%. Então, a gente tem que olhar toda a diversidade para estar todo mundo representado, para que tenha políticas públicas boas para todos, para que o Brasil seja um país realmente melhor, né? Com certeza. A desigualdade dói a todo mundo e afeta a todo mundo. E eu acho que é esse olhar. Eu recebi, até o podcast, depois vou deixar aqui inscrito, que eu fiz com o PEX, que é o dono dessa estrutura toda aqui. Ele é de João Pessoa, mas morou muito tempo no Maranhão. E todos os funcionários que trabalham aqui, quantos são, Belchior? Cara, muitos. Muitos, né? Ele traz do Maranhão, do Nordeste. Olha, que bacana. E aí eu falei assim, mas ele fala assim, e eu sou empresário, e ele fala, não, eu sou empresário, eu sei fazer conta, eu sei que sai mais caro. Mas ele fala assim, é uma reparação histórica. É isso, é consciência. Olha só, ele não vai ficar mais pobre por conta disso, é mais caro, mas não é assim no nível que eu quebro o meu negócio, eu não vou quebrar o meu negócio. E um país melhor para todos, é para todos. E as pessoas engajadas trabalhando, nossa, que adorei essa história, você aí repetindo. O dia que eu o conheci, que ele me contou, eu falei assim, nossa, fiquei encantada, se eu preciso te levar lá no meu podcast. Como a história conecta, não é? Como a história conecta, como a gente usa exemplo, quando a gente reconta as histórias boas, você nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Né? Eu nunca tinha pensado nisso, eu posso fazer. Né? Não, e são situações assim, esse é um exemplo, e quantos outros? Eu acho que o Grupo Mulheres do Brasil tem muitos exemplos. Eu acho que essa questão de a gente não inventa a roda, se já está funcionando e foi feito naquele modelo, por que não? Isso é muito legal. Assim, quando a gente volta para os nossos negociáveis, a gente resolve tudo. Porque
Olha, não vou, não precisa inventar a roda. Então, assim, não se apega muito ao o seu projeto. É meu, Dá né? uma olhada. Assim, se tiver acontecendo, potencializa mais rápido e traz todo mundo para a gente fazer juntos. Não sei como que os homens são a favor das mulheres. Quer dizer, assim, vamos pensar o que a gente pode fazer para chegar mais rápido. E também a gente usa o não usar em proveito próprio. Porque faz todo sentido ter grupos de mulheres, seja para o que for. Eu acho que quando a gente está em rede, a gente funciona muito melhor, potencializa. Para negócios, excepcional. Porque, lógico, eu alavanco o negócio a outro, eu alavanco carreiras. Então, tudo isso é muito bom. Só que se a gente vai trabalhar com propósito, aqui no grupo, a gente coloca e fala assim, olha, não vamos fazer esse caminho para a gente não poder perder o foco, né? Sim. Então, quando a coisa começa também, mas o que vou fazer? Eu falo assim, vamos ver, porque dentro dos negociáveis a gente volta lá, tá a favor, não estamos inventando a roda, estou usando só para o meu proveito, tenho uma troca, ganha-ganha, né? uma troca-troca, estou colocando os meus talentos também a favor de outras mulheres. Então, a gente acha sempre bons caminhos de seguir juntas. E nesse seguir juntas, eu acho que, além dessa questão, né, da igualdade, eu acho que vocês têm uma bandeira muito forte, que é a questão da violência contra a mulher e contra meninas também, né? A gente hoje vive números ainda assustadores. Teve a caminhada. Teve a caminhada. Para chamar a atenção. E algo que tem que ser falado diariamente, né, Ale? Nem me diga. Você foi na caminhada? Não consegui, era a peça de apresentação da Valentina, verdade, atriz da minha casa. Tem uma estrela na minha casa. É verdade, eu também não tive lá por conta da Covid. Mas a gente viu muita imagem, né? Muita imagem. Acessa lá nossas redes, porque foi muito bonita aqui na Paulista, foi muito bonita mesmo. Teve em outras, todos os núcleos fizeram, se movimentaram. Então, no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, em Salvador, lá no Farol da Barra. Então, eu acho que a gente tem que conscientizar as pessoas que é uma pauta essencial. Não sei o que está acontecendo. Ninguém consegue explicar, porque no começo você pensa assim, olha, então você tem uma Lei Maria da Penha, você aumenta o número das denúncias porque antes as pessoas estavam caladas. É verdade, estavam mesmo. E a gente naturalizou agressões até elas chegarem no ponto máximo. Então, isso é muito importante, essa conscientização. Onde começa a violência? Quando você dá nomes para elas, é muito importante, né? A violência psicológica, a violência patrimonial, até chegar à violência física, né? Então, são sinais de alertas importantes para as mulheres. E a gente tem que mobilizar, porque, assim, os números do Fórum de Segurança só estão aumentando. Contra mulheres, a nível de feminicídio, que daí já acabou tudo, você destruiu uma família inteira. Sim. É irreparável não só para a pessoa que morreu, é irreparável para o homem que matou, que é o pai dos filhos que ficaram. Então, a gente tem uma pesquisa que eu vi esses dias, que está muito clara na minha cabeça, mas é só um recorte, né? Que se for ver no Brasil, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, dos feminicídios, mais de 65% eram de mulheres negras que tinham morrido. A faixa etária, em sua grande maioria, é entre os 27 e 35 anos e assim, 70% mães. Nossa. Então, 70 ou 75. Então, olha só o que a gente está deixando de herança do feminicídio. E essas crianças, né? Quantas crianças? E aí, quando a gente faz o outro recorte, que são das meninas, gente, não podemos nem falar só meninas, também tem meninos. E a violência não acontece fora de casa. É dentro de casa. Mais de 88% dentro de casa. Como e é o ter voz, né? Onde eu vou numa situação como essa? O que eu faço? É esse acolhimento que ele é fundamental. E precisa criar estratégias para que a pessoa se sinta acolhida. Porque é um momento de tanta vulnerabilidade e muitas vezes a agressão, como você disse, vem de tantas formas que você se sente acuado.
É. Então, é um trabalho que tem que ser estratégico também, né, Ale? É muito estratégico e ele não é um problema, é um dos problemas, eu acredito, o Grupo Mulheres do Brasil tem 20 causas, saúde, educação, igualdade racial, refugiados, tudo mais, mas eu vejo, assim, o da violência contra a mulher um dos mais complexos, porque ela envolve emocional, ela envolve a questão financeira, a mulher precisa estar muitas vezes dependente, assim, a questão familiar, porque tem o marido, mas é o pai de seus filhos. Existe uma violência psicológica que é muito difícil de sair, de identificar e de acontecer. E como que você vai cercando todos os caminhos? E que existe uma questão policial, que também precisa ser tratada. Então, como que essa mulher que está com todos esses problemas, muitas vezes você pensa assim, elas vão se calar. Vão se calar, porque assim, elas têm que proteger a família dela. O primeiro pensamento é o pai do meu filho, né? É o pai do meu filho. Depois, o segundo pensamento é o orçamento, Como e seja ele do nível que for, o orçamento é 100% da família. Aí, quando a gente fala, você tira aquele, você está tirando dos teus filhos. Então, muitas vezes, é melhor você se sacrificar em prol do seu filho. O que é um erro imenso, porque você está deixando traumas imensos para uma criança. Então, essa mulher precisa ser acolhida para entender caminhos, para entender que é possível, que pode, e como fazer. E precisa políticas públicas muito efetivas, desde a delegacia, que ela faça o bom acolhimento, e a gente trabalha muito com isso, com a sala acolher, porque o primeiro momento é assim, escuta, né? Escuta, oferece assim, explica o que ela pode, acolhe, o que é, assim, quais são os caminhos, porque ela tem que parar, ela tem que pensar, ela tem que fazer um bom boletim de ocorrência, e tem todo o processo, voltar para casa e também usar as medidas protetivas. Não é simples. E o voltar para casa, porque às vezes volta para essa mesma condição, né, Ale? Não tem como. Então, é isso, por isso que assim, é muito complexo. Você não está falando de um assaltante que você foi na rua e que você foi na delegacia para resolver, você quer justiça. Não, é muito mais complexo do que isso, né? Então, e eu acho que é esse olhar, eu acho muito importante, assim, eu falo sempre que essa também é a função muito do jornalista, que é contar a história e mostrar para a sociedade o que acontece, porque a gente sai da bolha. Porque, na minha casa não acontece, né? Aqui no meu meio tá tudo tranquilo. Isso aí só acontece lá na periferia. E a gente sabe que não é. Que não é. Entendeu? E tá acontecendo do nosso lado, a gente não tá vendo. E acontece do nosso lado. Então, assim, eu não tenho que esperar chegar perto de mim. Eu acho que isso que é importante. Eu falo que repórter tem essa visão. Eu falo que eu deixei de ser repórter, mas eu continuo apaixonada por gente, que é o que me fez ser repórter. E a gente tem que ter esse olhar para o outro. Se a gente não tem um olhar, que tudo acontece, e eu falo que a reportagem te leva para todos os universos, então você transita em todos os mundos. Então te dá uma visão de que pode acontecer com qualquer um em qualquer momento. A qualquer momento. E quando muitas vezes a gente não tem consciência que está acontecendo com nós mesmas. Então, e daí você nega. Você fala assim, não tá. Não tá. Porque é a escalada da violência, né? Ou tá acontecendo muitas vezes com alguém muito próximo. E como se aborda? Como se aborda? E eu não tenho resposta também. Porque é muito complexo. É muito sensível, né? É muito sensível. Então, assim, ou é uma mobilização, que daí eu acho que aquela resposta, quem que vai resolver isso? A comunidade. Porque é todo mundo junto, de primeiro, não dá mais para acontecer. É criar essa rede de apoio. Porque a gente fala muito em rede de apoio, quando você tem filho, que não sei o que você constrói uma rede de apoio. Mas rede de apoio é fundamental ao longo da vida. A gente precisa construir redes de apoio. Eu acho que o grupo é uma rede de apoio. É uma rede de apoio. E como os homens precisam também entender, porque senão a conta não vai fechar, porque também não estão entendendo que estão fazendo violência, porque é muito fácil a gente reconhecer a violência no feminicídio. É muito fácil quando a mulher está espancada. Ainda espancada, a gente segura, a gente já aprendeu a segurar o pensamento de quando ele vai assim, mas também deixa ele nervoso. Porque se você pensar 10 anos atrás, era uma coisa muito natural você pensar, você fala assim, mas olha a roupa que ela usa.
né? Justificar, né? De Buscar alguma justificativas, forma, né? não, a gente ainda falava, não tá certo. Mas... Por que o mas? Não tá certo. E a gente tem que fazer uma cultura com as crianças, né? A Luciana Temer, do Instituto Liberta, faz um trabalho muito bom e tô, assim, já mandando recado para ela, que a gente tá juntinha no ano que vem, no Grupo Mulheres do Brasil também, pra gente trabalhar a questão das crianças. Sim. Porque... elas precisam... É bem diferente das mulheres. É mudar o meu filho, né? Porque como que ela reconhece, como se ela autoprotege. Porque senão é o silêncio que impera. Porque a criança foi acostumada... Ela não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe, vem de pessoas próximas. Então, ela tem que ter a consciência, assim, do que está acontecendo, como que eu reajo. Porque dá né? E tem que ser falado, tem né, que ser Lê? falado. Não pode ser velado. Não porque pode. O que a gente sabe historicamente é que por muito tempo foi muito velado. Muito velado. Então, assim, de repente, esses números são tão grandes. Por quê? Começou a se falar. É lógico. Mas só de jornalismo eu tenho 25 anos. E desde no meu primeiro ano eu cobri isso. Então. E a gente não vê mudança, a gente só vê aumento. Então, eu acho que a mudança tá nisso, estamos falando. E falando, a gente sabe que a gente tem que tomar atitude. E falando, a gente conscientiza. E a gente conscientiza para os níveis de violência não tão graves, mas o que eles vão levar nessa escalada. Eu acho que dali a gente começa a fazer transformações sociais. Eu venho de uma família de mulheres, só mulheres, tal. São 5 tias junto com a minha mãe. E também a maioria também era tudo menina. Eram 12 netos, mas só 4 homens, um monte de mulher. Mas não falava-se claramente. Falava assim, para você ter modos, para você ter compostura, para você se vestir adequadamente, tudo direitinho. Uma menina bem educada. Mas não te dava um comando exato de se acontecesse alguma coisa, se alguém te tocasse, se alguém... E mesmo... Nossa, eu não acho que tem uma mulher que fala assim, olha, eu não tive episódio na vida de algum tipo de violência, algum tipo de assédio. Porque eu falo muito assim para meus filhos, olha, pôs a mão no teu braço, você sentiu aquilo esquisito? Sim. É esquisito. Não é para você ficar pensando na tua cabeça. Dá um olhar sério, firme para a pessoa, ela para imediatamente. Porque ainda mais para meninas, aquele abraço que vem que você não sabe, aqui, né? que você pega na cintura, você não sabe se é na cintura. E se você falar, você tá louca. E você fica desconfortável, mas você não tem a reação, porque na verdade não foi te dado qual que é o comando, você tem que ser educada. Você tem que ser gentil. Você não quer fazer escândalo, Deus né? me Imagina. livre. Por isso eu também acho que falar com as crianças é falar assim, você pode contar e eu não vou falar para ninguém, não vou fazer escândalo de quem. Porque para deixar a questão séria. E qual que é o comando, né? Com certeza. Para. E eu acho que é fundamental isso por conta... E assim, então avançamos. Então avançamos. Não, e a gente pensar assim, são vários movimentos. Então, você precisa desse movimento nas escolas, você precisa desse movimento até nas empresas, para que essa mulher se sinta acolhida quando ela for trabalhar. E elas tenham ali um lugar de fala na necessidade. O assédio no trabalho, né? Realidade, né? É realidade e ele é paralisante. Sim. Né? Porque você vai com a brincadeirinha, se alguma coisa muito grave, você faz. Senão, você fala assim, olha, finge que não viu. Quer dizer, então assim, política da empresa, né? Respira fundo, né? Respira fundo, dá uma falada mais assim assertiva, mas porém educada, porque você precisa ter uma rede de políticas da empresa que te protejam para você falar, porque a última coisa que você quer é ser demitida também, né? Pois é. Então, olha quantos parâmetros. É muita coisa para mudar, para transformar. Uma mulher, né? Porque o caso sempre é seu. É seu, por isso que as redes são muito importantes. E a sororidade, né? Porque essas mulheres têm que uma realmente acolher a outra. Acolher a outra. Então, acho que assim, se pensar se avançamos, eu acho que avançamos. Nesses seus 25 anos de repórter, se você parar para olhar... nas histórias, né? Pelo menos tem voz. Tem voz e você consegue localizar uma rede de apoio. Hoje já é mais viável você comentar que aquilo não foi legal, porque você poderia comentar e tá dizendo... Você viu que ela provocou, né? Provocou. Você viu que a roupa que ela veio? Você viu aquela né? roupa que ela veio? Então. Mas você vê, mas tudo tem que ficar dando... Tudo ela tá sorrindo. Então não é pra sorrir. Então pra fazer o quê?
Não, eu brinco assim, eu conto muito isso quando eu comecei a trabalhar. Eu tinha um cabelo comprido assim, na época da faculdade. E aí, quando eu entrei para ser repórter, as repórteres todas eram mais velhas. E eu tinha 21 anos e comecei na reportagem. E aí era aquela coisa, mas tá aqui só porque... Só, é. Ai, Ale, o que eu fiz? Cortei meu cabelo aqui, curtinho. Só usava terno, pra quê? Porque eu queria parecer mais velha, pra não dar essa conotação. Ó a roupa que ela tá usando, olha como ela é. Que não ela é sei o séria. quê, né? Ela é Pra você, séria. ela é séria. Aí hoje eu penso, eu falo assim, que idiota que eu fui, né? E aí, o quanto isso inibe a tua carreira. É. Porque, na verdade, você não põe a sua potência em ação. E aí, você precisa de tempos para você se sentir segura, para você poder pôr Pra sua você potência poder, isso, e em eu ação. falo isso, eu falo aí, assim, homens já passaram na tua frente, e amiga, eu que eles fui foram. contratada pela minha juventude, pela minha autenticidade, pela forma como eu era. Exatamente. Né? E eu fui lá podar aquilo pra me enquadrar num padrão de outras que estavam E que não tinha te incomodadas com a minha contratado, chegada, não é? E que não tinha te contratado por causa desse padrão do curtinho de terninho. Porque eles viram quem você era. Quem eu era. E era uma pessoa jovem. E Como aí isso é... E a gente fala assim, como é... E tá na sociedade, Tá. tá no dia a dia. E aí você fala assim, todas nós passamos. Em algum momento, nós passamos. Todas nós passamos. Todas nós, né? Por mais... Porque eu sempre achava que era mimimi. Porque até por vir de uma família de mulheres, e todas trabalhavam, tal, você, só querer ir lá e faz. Sim. Nossa, mimimi. Aí você começa a tomar consciência. Não. Assim, de alguma forma, também passei. Também se demora mais os processos. E pior que isso, né? E eu era uma família que me... estimulou muito. Daí você começa a escutar as histórias, você como repórter de famílias que falam assim, não, esconde. Então a gente precisa não só por nós, mas por todas. Com certeza. Ale, com certeza no seu dia a dia tem muitas histórias. Tem muita história. Hoje você acha que você vive as histórias? Você acha que esse universo mais próximo das mulheres, do seu propósito, te proporcionou um outro olhar? Eu sempre fui muito empática, muito. E, então, assim, todas as histórias eu escuto e eu entro nas histórias. Mas eu acho que esse outro olhar, sim. Porque esse outro olhar de sair, assim, olha, de entender mais profundamente o quanto pode ser muito difícil para outras mulheres. E quanto a nossa responsabilidade, muitas vezes, de ter famílias que nos apoiaram mais, de ter estruturas. Eu entendi a estrutura da desigualdade social, né? E isso eu sempre estava dentro de mim, assim, que as pessoas precisam ter ferramentas, né? Se eu não dou ferramenta, como posso falar de mérito, né? Então, você precisa de armas, qualquer arma, estudo, um mínimo de capacitação, um mínimo de... Mas entender que tem recortes dentro disso tudo, né? E o recorte das mulheres também é importante, porque se você não te der armas, não te der capacidade de vai lá e que é possível, as portas não estão abertas para te dizer que é possível, não. Se a gente foi chegando é porque a gente lutou. Sim. É porque a gente lutou e a gente tinha armas para lutar. Então, a gente tem que abrir os espaços para que mais venham sem precisar de tantas... né, de tantos desafios, porque a gente vai levando com leveza, né? Tudo pra mim é muito leve. Você quando vai lá, corta o cabelo, põe o terninho, eu vou, e tá né? tudo ótimo. Mas aí depois, quando você começa a tomar consciência, você fala assim, pra quê, né? Precisava, né? Precisava. E assim, eu me apaguei, né? Nesse momento. Aí eu tive que reconstruir, refazer, né? E resgatar a sua essência. Eu acho que é isso, é um resgate de essência. É um resgate, né? de essência. E que demore, que é profundo. E o tempo. E eu, outro dia, estava falando que eu coloco um vídeo lá, no meu início de carreira. Eu falo, o tempo é maravilhoso, né? Eu tô muito melhor hoje. Mas é lógico, a maturidade, né? Não tem menos colágeno, mas tem mais conhecimento. É lógico, tem mais conhecimento, tem mais colágeno, tem mais dinheiro para comprar maquiagem. E aí vai. Ale, agora puxando sardinha, né? Vambora. Das vozes das mulheres, você acha que o quanto que a comunicação é importante nesse empoderamento feminino? Essencial. Eu acho que para qualquer coisa. Eu fico focada, assim, dizendo que é no Grupo Mulheres do Brasil, que a gente precisa melhorar a comunicação. Não é em tudo. Porque onde a gente precisa melhorar? Comunicação.
Comunicação, todo ano, passa ano. E assim, e é contínuo. Para cada causa, para cada pauta, para tudo que fizer. Se a gente não comunicar e não comunicar bem e fazer a comunicação também chegar, a gente cria gargalos para passar mensagens. E para mim isso é absolutamente importante, porque se a gente quer comunidade, se a gente quer transformar, a gente precisa de aliados. E aliados e aliadas, porque tem muitos homens muito também junto na mesmo propósito. Então, a comunicação é deixar a mensagem chegar. Eu sempre falo isso. Chegar. As pessoas têm que entender que... Por isso que a mensagem tem que ser tão clara. Você tem que saber comunicar para que aquela mensagem chegue. E de diversas formas e para diversas pessoas. Porque os públicos são... Né? O Brasil é muito grande, tem uma pluralidade muito grande. Então, se a sua mensagem não for clara e bem objetiva, com qual que é a intenção? Eu falo, comunicar, você comunica com intenção. Então, e essa intenção, ela vem assim, para tudo precisa ter conhecimento. Então, a comunicação também tem que ter intencionalidade. Ela não acontece naturalmente. Naturalmente acontece. Vamos lá, a gente vai falando e é orgânico e acontece. Mas, para criar potência, a gente precisa de ajudas técnicas, né? A gente precisa de conhecimento, como qualquer outra área, né? Eu acho que é essencial profissionais da comunicação, assim, que façam alavancar mensagens que precisam chegar às pessoas. Usando o exemplo, né, do Mulheres do Brasil, mas a gente tem um exemplo clássico aí, até um case de sucesso. O Todos pela Vacina foi por conta da força que essa mensagem ganhou. A mensagem se tornou muito forte. A mensagem tornou muito forte. Como assim? O início de a gente escolher... Primeiro era um grupo muito pequeno de 10 empresários, mulheres do Brasil. Vamos pensar... 1, 2 reuniões para entender o que fazer, e aí o nome já é sabe, daí você vai entendendo, assim, o nome é muito poderoso, você precisa ter o nome muito claro, daí chamamos agências para que fizeram tudo pro bono também, pra gente, e várias unidas, juntas, muita união, né, muita união, 3, 4 agências trabalhando juntos para que a gente pudesse realmente fazer a mensagem chegar, porque tem que fazer a mensagem chegar, e ainda mais num mundo muito polarizado que a gente vive. Pois é. A mensagem do bem também tem que chegar, porque senão fica a gritaria do ódio que é barulhenta. Muitas vezes são poucos. Eu tenho uma amiga absolutamente querida, a Sônia Magalhães, e ela estava como diretora do colégio dos meus filhos, que é um colégio jesuíta, de homens e padres. E ela chegou como mulher, e não era padre, né? E nem freira. E uma jesuíta de carreira também. E assim, no começo, sabe, muita resistência, muita resistência. E ela falou assim: não se preocupe, porque o bem é silencioso. Quem concorda, fica quietinho. Agora, quem discorda, faz muito barulho. Mas são poucos. E a verdade é que é isso. Então, a gente não pode deixar o barulho de mensagens de ódio crescerem. Na verdade, a gente também tem que trabalhar uma boa comunicação. Uma comunicação agregadora, conectiva, amorosa, empática. Para todos. No propósito, né, Ale? Eu acho que é isso. Quando você tem o propósito maior, o barulho vai vir e sempre vem. Eu falo assim, nem Jesus Cristo agradou a todos, nem Pelé, né? Então, a gente tem essa questão realmente que... e eu acho que o digital trouxe muito disso, essa necessidade de aprovação do ser humano. E deu voz também para que realmente essa polarização ainda ganhe mais voz, né? E daí você ganha também tem uma falta de controle aí. Né? Que isso também precisa ser regularizado, porque se pode tudo, a gente acha... Tem pessoas que acham que é terra de ninguém. E até então né? Sem regularização, Porque quando começaram os jornais, e não tem nada a ver isso com censura, porque, pelo amor de Deus, né? Você, o grupo tem suas premissas, liberdade de imprensa, democracia, mas a própria imprensa tem que ser checada a informação, né? Que tem as regulamentações. É o princípio do jornalismo. Né? Ouve os dois lados. Porque, na verdade, eram poucos falando para muitos. Então, você precisa ver o que você fala, porque sua mensagem vai... Agora, todo mundo falando para todo mundo e não vamos regularizar nada. E tanto faz se é verdade, se é mentira. Você não tem... Quem nunca caiu numa fake news? Pois é.
Quem nunca É grupo caiu? de WhatsApp. Eu falei pra minha tia que ela vai ser presa, que ela fica replicando. Falei, vamos vir atrás de você, hein? Vão vir, hein? Vão vir. Vão vir. Mas Então- estava aqui. E a pessoa fala assim, não, mas estava aqui, eu li. Então, assim, e aí, como que você vai? Coisa por coisa. Então, acho que assim, nunca foi tão importante a comunicação, o papel dos profissionais de comunicação, a gente ter um foco na comunicação, porque para que a gente pense juntos os caminhos que a gente quer Sim, para o mundo eu melhor acho que, para assim, as próximas gerações. Dar voz para muita gente é ótimo, né? Você ter outros Excelente. espaços democráticos para que as pessoas possam falar. Excelente. É perfeito, mas faz isso com responsabilidade. Tudo na vida tem que ser feito com responsabilidade. E a comunicação é isso, a mensagem é isso. E eu acho que o importante é a gente sempre destacar que o que a gente fizer tem uma causa e efeito. Tem. Essa é a regra básica da vida. Né? Então, assim, pensa antes um pouquinho. São segundos. Podem fazer muita diferença, né, Lê? Muita diferença. É isso. Eu adorei te receber aqui. Venha sempre contar suas histórias, inspirar as pessoas. Mulheres que queiram fazer parte do Mulheres do Brasil, é possível? É super possível, é para todas as mulheres. Então, mulheres de comunidade, a gente tem muitas comunidades junto com a gente. Mulher empreendedora, mulher advogada, mulher dona de casa, médica, o que ela quiser ser. O Grupo Mulheres do Brasil está no Brasil inteiro, está em 33 países. Então, assim, venha fazer parte, entra no nosso site ou no nosso Instagram, Grupo Mulheres do Brasil, o Instagram, o site é .org.br, Grupo Mulheres do Brasil.org.br, junte-se a nós. Aí você preenche um cadastro, entra para uma rede do Workplace, que lá está contando tudo o que a gente está fazendo, como que está fazendo. E aqui em São Paulo, a gente tem a nossa sede, que é na rua Tomás Carvalhal, 681, e que também, assim, é só bater na porta. Você vai ser muito bem recebido por essa pessoa maravilhosa, que acolhe a todos. Eu sou muito sua fã, você sabe disso? Eu que sou sua. Imagina. Eu sou sua fã pela forma como você conduz todas as questões com essa sua leveza e com esse olhar, porque eu acho que, assim, precisamos de muitas Alês nesse Brasil, viu? Precisamos de muitas Fabis para esse Brasil também, fazendo muito boas comunicações com leveza, porque isso que a gente se gosta, a gente é leve. É verdade. Muito obrigada, Lê. Esse foi mais um Falas que Conectam. Então, compartilha esse vídeo, porque muitas mulheres precisam dessa inspiração, muitos homens precisam ficar atentos às nossas necessidades e realmente de que forma a gente pode transformar esse país. Então, curte, compartilha e até mais o próximo Falas que Conectam.